Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um presente chamado hoje que o Senhor nos dá para que nós possamos viver da melhor maneira possível. O Senhor nesta manhã de hoje, neste dia chamado presente maravilhoso que o Senhor nos dá, nos concede mais esse dia de vida. O Senhor hoje vem trazer para nós uma meditação na palavra dele, no qual o Senhor vem dizer para nós que ele faz e é no tempo dele, da maneira dele. Pai, ele é nosso Pai, ele não é homem para mentir, ele não se esquece do que prometeu e ele te lembra que todas as promessas que ele te fez, ele vai cumprir todas elas, porque ele é Deus do impossível. A palavra de Deus vem nos dizer que há um tempo determinado para cada uma das coisas que acontecem debaixo do sol, né? Que há um tempo de oportuno para que todas as coisas se concretizem na nossa vida. Lá em Marcos 4:20 está escrito assim: outras pessoas são como a semente lançada, oh, aleluia, Jesus, em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Por isso que o Senhor diz que há um tempo. A semente, para brotar, ela precisa morrer, senão ela não dá fruto. Então, o que o Senhor traz ao nosso entendimento e à nossa vida hoje com esta palavra é: você precisa morrer para a velha vida e renascer em Cristo para que você viva o sobrenatural, para que você viva os teus sonhos e os planos do Senhor, porque o Senhor diz que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então, todas as vezes que nós deixamos a nossa velha vida para servir a Cristo em verdade, aleluia, Jesus, nós aceitamos que os planos dele é melhor para a minha e para a sua vida. O Senhor também vem nos dizer lá em Gênesis 15:1, que diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Então o Senhor, ele cuida de você. Não se preocupe, apenas viva um dia de cada vez, porque grande é o galardão que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor, ele diz que toda árvore, para nascer, por maior que ela seja, ela precisou de uma semente. Então, esta semente também precisa de um condutor, seja um pássaro, seja o vento, seja nós seres humanos. Para ela nascer, ela precisa que algo aconteça. E o que o Espírito Santo traz para você esta manhã? Você precisa lançar a sua semente. Tire a sua semente de dentro da gaveta. Tire a sua semente de dentro da sementeira. Lance ela na terra. Não se preocupe com o tipo de terra que esta semente vai cair, porque o Senhor é quem faz, não somos nós. Apenas continue semeando. Saiba que você não deve lançar fora a sua semente, mas você deve plantá-la com diligência. Você deve plantá-la para que ela venha dar fruto 100 por um. O Senhor, ele diz que se eu e você andarmos segundo os preceitos e ensinamentos dele, nós vamos edificar a nossa casa na rocha. Nós não temos que nos lembrar que a nossa casa tem que ser edificada na rocha somente nos dias maus. Nós temos que edificar a nossa casa para que ela jamais venha cair no tempo da tempestade.
para que no tempo da tempestade, no tempo das tribulações, a nossa casa esteja firmada, esteja alicerçada na rocha. E tudo que acontecer, nós vamos estar cada vez mais firmes. Por quê? Não importa a situação, o que importa é onde nós temos depositado a nossa fé, é onde nós temos colocado a nossa confiança, é de que maneira nós temos buscado fazer com que a nossa vida esteja pautada em ser exemplo, em ser alguém que faz o que agrada a Deus e que não está fazendo de qualquer maneira. Porque, assim como a semente precisa ser lançada em terra boa para dar uma árvore frutífera ou então uma sombra estrondosa, maravilhosa, bons frutos, frutos doces, nós precisamos fazer a nossa parte. Não há como uma árvore nascer se a semente dela não for lançada na terra. Então nós temos que fazer a nossa parte. E como o Senhor disse para Abraão, Ele diz para você hoje, não temas. Quem faz é Ele, não somos nós. Nessa passagem, o Senhor diz para Abraão que Ele é escudo dele. E Ele promete para Abraão um filho. Porém, Abraão diz para ele assim, mas Senhor, além de velho, minha mulher é estéril. E o filho do mordomo, que ele considerava como filho, que nasceu na casa dele, o Eliezer, era o que ele ia passar tudo que ele tinha. Assim ele pensou na sua mente, falou com o Senhor desta maneira, Senhor, não tem como. Aí o Senhor disse para ele, haverá algo impossível para mim? Mas o Senhor disse para ele que ele precisava crer, ele precisava entender que o Senhor faria dele pai de nações. Então o Senhor mandou a ele fazer o quê? Olhar para o céu e contar as estrelas, se ele pudesse contar. E disse para ele que assim seria a semente dele. Então, hoje o Senhor te lembra que a promessa que Ele te fez, independente se é grande ou se não é, o Senhor faz para você o melhor quando você ouve a palavra dele. E aí Abraão disse, a Bíblia diz assim, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Neste momento, Abraão entendeu o chamado lá de Gênesis 12. Neste momento, ele aplica a fé dele, porque é aqui que ele vai ter que ter fé, não é lá. Porque lá ele só estava seguindo em frente onde o pai dele parou. Em Harã, quando o pai dele para lá e morre, enterra seu chamado naquele lugar, o Senhor diz para Abraão, sai daí. Aí Abraão pega as coisas dele e sai. Ali ele só estava seguindo o que o pai dele tinha parado. Agora, nesse momento, nesse capítulo aqui, ele é obrigado a aplicar a fé dele. Por quê? O que o Senhor estava falando para ele é algo impossível. O Senhor estava dizendo que ia dar para ele um filho, sendo que ele já era avançado de idade, a sua mulher já tinha cessado seus costumes, já estava velha e ainda por cima era estéril. Então, hoje, nós temos a medicina que pode fazer um bocado de coisa, mas naquela época não tinha nada disso. E mesmo hoje, uma mulher estéril, você não tem como ela ser mãe, a não ser que
hoje nós temos os métodos, né, vamos dizer assim, que não são naturais. Eles usam hoje o método artificial, vamos dizer assim, né? Talvez se fosse hoje não era tão assim, mas mesmo assim, a gente olhar pelo olhar da situação, quando o Senhor prometeu a Abraão, além de eu ser seu escudo, eu te darei recompensa e eu te darei uma descendência tão grande, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então não há porquê, muitas das vezes nós limitamos o Senhor e achamos que Ele pode fazer só um pouquinho. O Senhor, Ele pode fazer muito mais. O que nós não temos feito é obedecer a palavra dele, porque quando nós andamos em obediência, o Senhor, Ele muda a nossa vida e Ele faz algo grandioso acontecer, sem pensar se você, porque se for por merecimento, nós não merecemos. Mas quando nós somos filhos obedientes, o Senhor nos agrada, nos comimos que nós nem sequer imaginamos. O Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele nos levanta, nos põe de pé e nos dá algo novo todos os dias. Então, nesta manhã não é diferente. O Senhor manda você alimentar a sua fé, fortalecê-las na força da sua palavra e não se esquecer jamais que não importa o lugar, jamais. Davi, quando mandou buscar Mefibosete, Mefibosete estava em Lodebar, cidade, ou melhor, terra de esquecimento, onde ali só viviam pessoas, aos olhos da sociedade, inúteis. Porém, Davi se lembrou de que ele, aleluia Jesus, tinha dito para Jonatas, que ia cuidar, que ia usar de benevolência com os dele. Então Davi manda buscar Mefibosete na terra do esquecimento e devolve a ele tudo que é de direito. E abençoa ele e coloca ele para comer na mesa do rei. Há algo especial nesse chamado, quando Davi manda buscar em Lodebar Mefibosete. Sabe o que é? É porque o Senhor, Ele não se esquece. Então, por isso que Davi mandou buscar Mefibosete, porque Davi talvez se esqueceu, mas o Senhor o fez lembrar, porque o Senhor, Ele não se esquece do que Ele prometeu, nem para mim, nem para você. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de algo que Ele nos prometeu. Muitas das vezes nós não alcançamos a nossa recompensa ou a nossa vitória porque nós saímos debaixo da potente mão de Deus. Nós não queremos mais viver da maneira que agrada a Deus. E com isso nós passamos por situações nas quais o Senhor nos diz: volta, filho, volta, eu tenho o melhor para você. Volta, tenha em tua mente que somente eu posso mudar a sua vida. O Senhor, Ele diz: por que alimentar medos, temores, se eu posso te dar o melhor? A Bíblia, ela é clara. Abraão aqui no capítulo 15 creu e foi-lhe imputado justiça. Então o Senhor aqui colocou tudo em pauta. Mas o Senhor também nos diz que há um tempo para tudo isso acontecer. O Senhor deixou Abraão com o coração quentinho com essa promessa, mas a sua mulher não creu. Então nós vemos que houve ali
né? Algo que foi feito de forma que acabou atrasando tudo. Não, porque o Senhor permitiu que Sara colocasse o dedinho dela na promessa, né? Então, quando começa a demorar a acontecer, Sara não soube esperar e coloca a sua serva para dar um filho a Abraão. E ali nasce uma nação, uma descendência que até hoje guerreia contra os descendentes de Isaac. E o que eu quero dizer com tudo isso? Jamais se esqueça de que a semente plantada, ela vai germinar. Nunca tenha medo e nem se desespere e ache que você precisa ajudar a Deus, porque o Senhor promete e Ele cumpre. Não faça nada que o Senhor não mandou, porque naquele grande dia Ele vai dizer para você: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O Senhor faz cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. E o que nós temos que ter é somente fé e obedecer o Senhor. Não tenho fé suficiente? Peça ao Senhor para que Ele acrescente, assim como aquele homem pediu ao Senhor que acrescentasse a fé dele, que aumentasse a fé dele. Senhor, ele disse para o Senhor o quê? Para Jesus o quê? Senhor, ainda que tudo pareça difícil, socorre-me, acrescenta a minha fé para que eu possa crer sem duvidar que o Senhor fará muito mais. Então o Senhor nesta manhã te diz: fortaleça-se, encoraje-se, busque, faça no Senhor, como está escrito na palavra. Tudo que for pôr a mão para fazer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. E tudo dará certo, tudo vai frutificar, tudo vai dar bons frutos. Porque o Senhor disse que onde nós colocamos a planta dos pés e a palma da mão, Ele nos daria como recompensa, como herança. E assim é, porque o Senhor cuida dos seus com excelência, como menina dos seus olhos. Então receba essa palavra de hoje, tome posse da sua vitória e saiba que nada nem ninguém pode mudar o que o Senhor falou. E o que está na palavra dele irá se cumprir na minha e na sua vida, se andarmos segundo a sua palavra. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.